Ruralizando. Oferecimento ABVGS. O desafio de alimentar o mundo é nosso. Olá, seja bem-vindo ao Ruralizando. No programa de hoje, nós estamos em Campestrinho, distrito de Minas Gerais, e viemos te contar um pouquinho sobre o plantio e a colheita de morangos. O morango Santa Terezinha, a muda usada por aqui vem direto da Espanha, e as particularidades deste cultivo eu te conto tudo neste programa que já está no ar. Antes de falar de morangos, uma pausa para contemplar o charmoso distrito de Campestrinho. Segundo os dados do IBGE, a população local não chega a 1.000 pessoas e é neste local aconchegante que encontramos os morangos Santa Terezinha. E ela surgiu por acaso na minha vida, né? Eu me formei em agronomia, fui trabalhar com soja e me apareceu a oportunidade de trabalhar com uma revenda e atendia produtores de morango na região de Bueno Brandão. E aí eu gostei, achei interessante, trabalhei lá por um ano para aprender melhor sobre a planta e todos os cuidados que precisa e resolvi, falei, não, vou empreender no morango, vou investir no morango porque gostei de trabalhar e tal. E saiu essa ideia e foi. E dali nasceu o Morango Santa Terezinha e estamos caminhando. José Maurício foi nascido e criado aqui em Campestrinho e enxergou no local as características climáticas ideais para o bom desenvolvimento do morango. Altitude, temperatura, então perfeito. Eu falei, não, vou para lá. Então combinou tudo isso, né? O querer plantar um morango e ter a disponibilidade da área aqui, sendo uma região propícia para isso. Como em todo início de negócio, aqui também teve algumas dificuldades. A maior delas, fidelizar o mercado, a ponto de descartar toda uma produção por falta de consumidor. E foi muito triste. Falei, não vou desistir, né? Vou ser persistente, porque eu sabia do potencial, tanto da região, do cultivo do morango em si. E graças a Deus foi caminhando. Tive muito percalço de perda mesmo por não conseguir vender. De repente eu comecei falei, não, vou abraçar a ideia. Fui para São Paulo, fui no Ceasa lá, comecei a levar morango daqui para lá. E aí eu consegui um cara que compra esse morango direto na roça. Facilitou muito, porque eu tinha área comercial para cuidar, a produção em si, eu não dava conseguindo fazer tudo. Então agora facilitou muito. Eu estou aqui trabalhando e também estou na área comercial disponibilizando, vendendo, só que entregando, o próprio cara do Ceasa já leva para lá. E a parte mais fácil é o gosto para isso. É fácil gostar de morango, é fácil cuidar do morango, né? É gostoso estar trabalhando no morango, né? Te dá prazer ver a fruta como tá, os elogios que a gente recebe, a pessoa que compra o morango da gente, nossa, nunca comi um morango tão doce assim. Então isso é gratificante, né? Nem sempre é só dinheiro, também é essa parte gratificante do negócio, né? Saber que você está no caminho certo. E que bom que ele não desistiu. De lá para cá, foi só aprimorar a técnica para a plantação de morango ser um sucesso. O grande diferencial do morango Santa Terezinha é a muda importada da Espanha. Trabalhar numa região que produz morango, eu conheci, falei, não, existe o morango nacional e o importado, que é o da Espanha, Chile, Argentina e o nosso aqui. E eu gostei muito desse morango da Espanha, por longevidade, durabilidade, resistência a praga e doença. Eu falei, não, então esse é o caminho. E ela deu bom aqui, deu certo, você só tá com ela hoje. Nossa, excelente, perfeito, deu, né? Não tem problema nenhum aqui. Parece que você tá com duas variedades da Espanha, é isso? Isso, duas variedades. Hoje a gente trabalha com o Monte Rei e o San Andrés da Espanha. A questão da diferença é mais o Brix, o sabor. O Monte Rei é um pouquinho mais adocicado que o San Andrés, mas não tem questão de trabalho, é quase que a mesma coisa. E como qualquer outra cultura, o morango também tem seus desafios.
Hoje a dor de cabeça é o ácaro rajado, ele dá um trabalho pra gente. A gente até faz um controle biológico ele aqui com ácaro predador. A gente também usa água para fazer a lavagem, ele não gosta muito de água, ele prefere um clima mais seco. E a gente faz essa lavagem com água e o predador e a gente consegue controlar ele, mas é difícil. Balança também na nutrição. Uma nutrição mais nitrogenada favorece o ácaro rajado. Então a gente vê que ele está manifestando um pouco mais, a gente corta um pouquinho o nitrogênio, entra com a água, molhamento por cima e favorece o predador. E aí sim a gente consegue um controle. Segundo os dados da Embrapa, por causa das condições climáticas e geográficas, Minas Gerais é o principal estado produtor de morangos no Brasil. Na propriedade, João Maurício adotou 2 formas de cultivo. A primeira delas, no solo, de forma tradicional. A gente levanta os canteiros, prepara todo o solo, né? E aí a gente vem e levanta os canteiros. E aí a gente vem e faz essa cobertura do solo para não sair tanto mato entre o morango, né? Entre o pé do morango. E para proteger ele também, o fruto da terra, né? Para não ficar em contato direto com a terra. Aí a gente faz essa cobertura aqui com lona para proteger da orvalho, chuva e tal. Todo dia você tem que fechar essa lona? Praticamente todo dia. Fecha no mínimo umas 3 vezes por semana. Para garantir a qualidade. Isso, principalmente nessa época para pegar luminosidade e sol para poder amadurecer melhor, né? E aqui onde a gente está especificamente, a gente tem 2 estágios do teu cultivo aqui, né? Um que já tá, a gente vê que tá bem mais limpo aqui. Explica para nós. Então o morango, ele vai, você planta ele e vai formando o pé, né? Entre o pé e as coroas, e ele começa a dar muita folha. E aí ele começa a vegetar demais, só folha, e para um pouco a produção. E a gente precisa estimular essa produção, essa florada que vem. Então ele dá uma florada, vai produzindo, e ele para e começa a vir só folha. Aí a gente precisa fazer a poda. Aí a gente está aqui com uma parte que já foi podada, a gente fez semana passada. Então você vê que o pé quase não tem folha velha mais. Você vê que é um pé com folha bem nova, vindo. Só folha e fruto. Folha e fruto. E flor, né? Lógico. Isso, exatamente. Aí a gente aqui vai fazer a estimulação de flor dele. A gente entra com um produto que estimula, uma adubação que estimula a florada dele. Para você saber que um pé tá sadio, você tem que olhar o conjunto, tipo assim, Conjunto. a folha, Isso, a flor e o fruto. exatamente. Uma folha não vai te representar nada. Tá. Mas o total do pé vai te mostrar. Por exemplo, eu falei que tinha um ácaro rajado, ele é o mais severo. Mas tem o ácaro branco que a gente fala, ele é silencioso, a gente não vê ele. Ele só dá entre as folhas novas aqui. Quando eu falo que ele é silencioso por isso, porque ele não manifesta. Tá. Quando você vê, já está infectada a planta. Só que o controle também dele é fácil, em comparação com o rajado. O rajado é agressivo demais. Você perde até a lavoura se não cuidar mesmo. E do lado de lá já tá bem diferente. E aí do lado de cá aqui a gente não fez a limpeza ainda. O que é a limpeza? Essas folhas velhas aqui, ó. A gente vai tirando a mão mesmo, porque é facinho. Até costumo brincar que ela já está pedindo para sair do pé, que ela venceu o tempo dela. A gente vem e faz as limpezas. Essa limpeza aqui, ó. Deixa aproximadamente... Cuidado para não tirar o que é bom. Exatamente. Aí tem a tesoura, né? A gente tem a tesourinha, a gente vem com o cacho. Esse cacho que, por exemplo, produziu, né? A gente tem que arrancar ele. Aí a gente vem e corta ele. Entendi. Essa tesourinha de poda. E aí tem esses matos que vai nascendo no meio, a gente tem que ir tirando também. Do outro lado estão localizados os canteiros semi-hidropônicos, uma técnica mais moderna e à base de substratos. Aqui eu optei por esse sistema de produção para fácil trabalho, né? Lá no solo ele até produz um pouco mais. A questão de trabalho para fazer limpeza, colheita e tal, é mais desgastante para a gente, dói as costas e tal. Aí eu falei, não, vamos mudar o jeito de trabalhar para facilitar. E aqui tem uma vantagem também que ele não tem contato com o solo, o fruto aguenta mais. Como lá ele está em contato com a lona, qualquer orvalho que pega nele ele vai estragar. Aqui não, aqui ele fica todo solto. Então eu consigo ter um fruto melhor aqui. E aqui a gente vê uma diferença principal, né, que dá até a impressão que aqui é um berçário, né, e lá as plantas já formadas. E não é assim, aqui você falou que também já dá fruto. Não, sim, aqui já dá fruto. Já dá fruto, inclusive está até soltando uma flor aqui, tem outra aqui, né? Essa aqui não é a florada verdadeira que a gente fala. Ela vai dar essa produçãozinha aqui baixa, a gente ainda aproveita, lógico. Porém, ele vai ficar entre 4 a 6 meses vegetando. E aí ele vai formando pé, formando cacho,
Ele vai criar uma estrutura para ele produzir, expressar toda a sua capacidade de produção ali. E aí nesse período ele vai ficar parado, só comendo, como se diz, comendo e dormindo. Ô Zé, e agora sim, essa forma de cultivo, ela é menos produtiva que a outra? Não tem nada a ver, ela vai te render a mesma quantidade de morangos? Ela é um pouco menos produtiva, ela produz um pouco menos. O que eu ganho aqui é a questão de tempo de trabalho. Por exemplo, lá eu gasto mais tempo para fazer uma limpeza do que aqui, porque aqui a gente trabalha em pé, então tem toda a facilidade. Aqui, se nada der problema na muda, nada der doença nela, eu continuo com a mesma estrutura do substrato. Se der algum problema no substrato, eu descarto só ele. Então toda a estrutura fica pronta. Eu trabalho aqui por anos. Lá eu preciso mudar. No solo eu preciso achar uma outra propriedade, um outro solo que não esteja nada de doença. Deixar o solo descansar, né? Deixa o solo descansando uns 4 anos, 5 anos aí. Então é muito tempo. E aqui eu trabalho 4, 5 anos na mesma área. Então eu ganho em área, não preciso mais montar a estrutura porque está pronta. Vou fazer manutenção, uma lona que rasga, uma madeira que quebra, essa parte só. Então é questão de economia, acaba economizando. Na propriedade, a colheita é realizada 2 vezes na semana, às terças e quintas-feiras. Uma planta do morango, sadia, rende em média 2 anos e meio de produção de frutos. A espécie espanhola, cultivada na propriedade do João Maurício, possibilita colher morangos o ano inteiro. Outra particularidade do sistema semi-hidropônico é a possibilidade de multiplicar a planta-mãe. De cada pezinho desse aqui, eu consigo fazer mais um. Eu replico as mudas. Então, aqui eu estou com 8.000 plantas, eu vou fazer 16.000. Eu economizo em mudas. Depois da colheita, é para cá que os morangos são trazidos. José está aqui para explicar para nós um pouquinho do que acontece com eles antes de chegar ao consumidor final. Conta para nós, José, o que acontece aqui, né? A gente vê as cestinhas, os morangos vêm para cá nas cestas e o próximo passo. Aqui é o setor de embalagem nosso, né? E aí chega aqui, a gente trabalha com 2 sistemas de morango aqui. A gente trabalha com essa bandeja grande aqui de 1 kg. É um morango mais selecionado, mais aprimorado. Quase não tem aqueles pequenininhos que você me falou aquela hora, né? E esse aqui vai pro consumidor direto, consumidor final mesmo. Igual eu falei, açaí, bolo, sorveteria, então. E aí a gente trabalha também com o tradicional, que é encontrado no mercado, né, dia a dia aí. Certo, a bandejinha. É a bandejinha. Esse aqui vai para o Ceasa e do Ceasa é distribuído para o supermercado. Aí a gente vira a cesta aqui, né, para poder ter uma seleção. Vai selecionando, colocando por baixo os menores, né? Por que por baixo os menores? Porque se a gente colocar um grande aqui e um grande por cima, vai amassar, vai estragar. Então a gente tem que fazer esse cuidado, essa atenção para colocar um morango médio e um pouco menor, não pequenininho, né? Mas médio e menor, e chegar a um peso aí de 250 a 300 gramas. O morango menor não significa que ele não tenha qualidade, exatamente, certo? Exatamente. É assim, como ele está embaixo, ele sofre muita pressão no transporte, tudo isso lá no final representa uma perda, né? Então, não é que ele está por baixo, que ele é inferior, não é que ele é pequeno, que ele é inferior, ele é morango igual. Porém, se a gente colocar um morango grande, até vou montar aqui para vocês verem, se a gente colocar um morango grande, não rola. Não rola, olha lá, como que eu vou fazer? Vai amassar, vai estragar. Por isso eu optei para ser diferente no mercado, talvez tenha alguém que faça, eu não sei também, por essa bandeja. Aqui eu consigo colocar só médio e grande, eu descarto aquele pequeno. Faço um produto diferente, que consigo agradar, porque todo mundo reclama do morango pequeno, no fundo de bandeja. Aqui eu consigo colocar ele um padrão legal. 1 quilo cabe nessa bandeja? 1 quilo, trabalho com 1 quilo. Outro detalhe importante, os morangos mais claros ou menos vermelhos também podem ser colhidos. O José Maurício explica que mesmo embalados na bandeja, eles vão ficar vermelhos. Porém, eles vão chegar a isso aqui. A gente tem esse morango aqui, o Ceasa prefere esse morango, então por isso que a gente colhe um pouquinho mais verde. Ele vai chegar, porém o Brix dele não será igual, só a cor, a coloração vai chegar. Por quê? Porque aqui, por ele não ser uma planta de climatério que a gente fala, então ele necessita estar no pé para amadurecer e ter o Brix, o sabor, a doçura. Se você tirar ele só vai ganhar a coloração. O Brix, né, a doçura, não.
Vai continuar o que ele estava na planta. Então ele tem o tempo certo de colheita, questão de doçura. Aí entra o mercado. O mercado é exigente. Quem manda no produto é o mercado, não a gente, né? Se eu mandar para o mercado uma fruta dessa que já está bem colorada, o Ceasa, se não consumir ela logo, vai dar problema. Aí sobra para mim. Então eu prefiro mandar para o Ceasa esse aqui e para o consumidor final esse mais maduro. José, para encerrar, um conselho para quem gostaria de mexer com morango, o que levar em consideração? Vamos pensar, eu vou plantar morango, o que eu tenho que fazer? Estudar o clima primeiro. Porque eu já tive amigos que tentaram produzir em Andradas e não conseguiram porque a temperatura, não nessa época, mas quando chega aí no verão é muito quente, é muito um ponto fora da curva e ele não consegue durabilidade. Então essa altitude manda muito para ele. Aí a planta começa a vegetar muito, só dá folha e não produz. Então a altitude e temperatura é ideal para ele, é o primeiro passo. Depois comercialização, que a gente comentou que eu sofri muito no começo, né? Então a gente tem que ter primeiro essa parte de clima, depois comercialização. E aí, coragem e vontade, que o morango vai te ensinando a trabalhar. É isso aí. Olha, gente, os brasileiros que me desculpem, mas provando esta variedade espanhola, vocês vão me desculpar. A gente não faz nem careta quando morde o morango. E com essa delícia, a gente vai terminando mais essa edição, agradecendo a audiência de todo mundo e convidando para você que ainda não se inscreveu no canal da Aldeia Criativa, faça essa gentileza para nós e fique por dentro de tudo que acontece neste mundo nosso que é o Ruralizando. Até a próxima!